Bom dia a todos, Pai do Senhor, a cada um que está me ouvindo aí. Desde já te peço para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live com mais uma pessoa e esteja pronto, vai se preparando aí para que você venha estar bem atento àquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração através da palavra de Deus. Creio eu que será uma manhã onde Deus irá falar aos nossos corações, será uma manhã onde palavras serão ditas aos nossos ouvidos e a nossa alma, o nosso espírito será liberto através dessa palavra. Através dessa palavra o Espírito Santo irá nos poderar cada vez mais e mais. Amém? Já eu chamo a nossa líder aqui, líder Kellen, que estará trazendo uma mensagem poderosa vindo da parte de Deus. Peço que você feche seus olhos aí para nós começarmos essa oração e esse devocional Outside. Amém? Pai amado e Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por mais este dia. Eu te agradeço, Jesus, por mais uma vez o Senhor continuar sendo fiel. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje nós acordamos e o Senhor continua sendo o mesmo, Pai. Hoje nós acordamos com notícias, com diversas notícias, Pai, mas o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, Pai. Mesmo que o sol não venha de manhã, o Senhor continua sendo o mesmo. A Tua palavra não muda. Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, Senhor, eu declaro que os nossos corações venham estar prontos e preparados para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Espírito Santo irá trazer aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. E desde já eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa manhã de domingo e que essa manhã venha ser, Senhor, uma manhã de transformação através da Sua palavra. Muito obrigado e amém, e amém. Aleluia. Ministrante. Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma manhã poderosa, aí no nosso estudo sobre a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez nós estamos aqui. Mais uma vez nós te pedimos, Espírito Santo, que conduza, Pai, todo o nosso estudo, que conduza a nossa interpretação, que nada venha de particular interpretação, mas que venha tudo do Teu coração, e que o Teu Evangelho, que a Tua palavra, penetre em nossos corações e vá nos transformando cada vez mais na imagem de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer um resumo do que nós estudamos anteriormente. Paulo escreveu essa carta às igrejas da Galácia, que é a atual Turquia, porque chegou ao conhecimento dele que alguns falsos mestres estavam ensinando um evangelho diferente, que Paulo diz que não é evangelho nenhum. E esse evangelho diferente dizia respeito a algumas coisas que fazia parte da lei, que eles estavam pregando como um acréscimo, como um requisito para a salvação. Então, os gálatas não precisavam simplesmente crer em Jesus Cristo, eles precisavam, na visão dessas pessoas, desses falsos mestres, que nós também chamamos de judaizantes, eles precisavam crer em Jesus e ainda fazer algumas coisas da lei. E Paulo diz que isso não está certo. E ele explicou por que isso não estava certo. Se você não viu, depois eu aconselho você a ir lá e ver, certo? E então, nós descobrimos também que a bênção que Deus fez a Abraão dizia respeito a Jesus e ao Espírito Santo. Dizia respeito à salvação da condenação da morte que Jesus nos fez, que Jesus nos salvou. E diz respeito ao Espírito Santo, que agora nos transforma em filhos de fato, na imagem e semelhança de Deus de fato,
em pessoas justas de fato, certo? Então agora nós vamos dar aqui a sequência. No capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Ele diz: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Então, nós éramos como herdeiros menores de idade. Eles não têm autonomia sobre a herança, eles não têm autonomia nenhuma. Precisavam viver ali debaixo da autoridade de tutores. E, como a gente viu no capítulo passado também, a lei servia como tutor, que era basicamente a pessoa que ensinava, que educava a criança até ela atingir a maioridade. E a lei também nos educava, nos ensinava a respeito de Cristo. Era essa qualidade de tutor da lei. Então, a gente vê aqui que nós éramos escravos dos rudimentos desse mundo. Então, quais são os rudimentos desse mundo? Os rudimentos desse mundo são 3. Certo? O poder do pecado, Satanás e a morte. Esses são os 3 rudimentos desse mundo. Certo? Deus, ele nos declarou justos através do sacrifício de Jesus. Ele nos deu o Espírito Santo para nos tornar de fato justos. Certo? E o pecado, ele tem origem em Satanás. E a morte é o salário do pecado. Então, o pecado tem origem em Satanás e a morte é a consequência do pecado. Então, os 3 rudimentos desse mundo estão atrelados um ao outro, certo? Então, por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Nós vamos entender isso mais para frente. Olha, Jesus derrotou os 3 quando ele esteve aqui. Ele derrotou Satanás com seu sacrifício. O sacrifício de Cristo foi a esmagada na cabeça da serpente que Deus previu em Gênesis 3,15. Certo? Olha o que está escrito. E porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. Entre a tua semente, a da serpente, e a semente da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Certo? A serpente feriria a cabeça e a mulher, o descendente da mulher feriria o calcanhar. Certo? Então, quando Jesus morreu, ele derrotou Satanás. E ele derrotou também o pecado, quando ele não se rendeu a ele. Como está escrito aqui em Hebreus 4,15, anote isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Cristo derrotou o pecado quando não se rendeu a ele. E, por fim, ele derrotou a morte quando ele ressuscitou. Então, os 3 foram derrotados por Cristo. E por isso, Satanás não tem mais poder sobre nós. E Cristo nos deu o Espírito Santo, e assim nós vencemos o poder do pecado, certo? E por fim, a morte será vencida quando nós ressuscitarmos, ou quando Cristo voltar e transformar o nosso corpo em corpos imortais. Por isso que a morte será a última a ser vencida. Então, aqui no versículo 4 do capítulo 4, vamos ver. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o momento em que Deus entraria no tempo, entraria na história para cumprir os seus propósitos, que foi o que ele fez através de Jesus.
assim ele cumpriria a promessa que ele fez para Abraão. E Deus, ele entrou na história como criatura, ele nasceu de mulher. E como diz em Filipenses 2:7, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele foi nascido semelhante aos homens, ele era um ser humano, e ele foi nascido sob a lei, circuncidado ao 8º dia, conforme a lei ordena. Ele se encaminhou ao cárcere de Gálatas 3:23 e sob a autoridade do carcereiro, de Gálatas 3:24. Por quê? Porque era necessário que ele se tornasse como seus irmãos em todos os aspectos. É o que está escrito em Hebreus 2:17. E no versículo 5, a gente descobre por que ele fez isso. Ele fez isso para nos resgatar. Certo? Nós fomos criados com o propósito de sermos filhos de Deus, imagem e semelhança plena de Deus. Mas perdemos a filiação e boa parte da imagem e semelhança com a queda. E Jesus veio restaurar todas as coisas. Então, para que nós fomos resgatados? Nós fomos resgatados a fim de recebermos a adoção de filhos. Receber vem do grego apolambano, que tem um sentido específico de receber algo que nos compete, que nós merecemos, certo? Nós fomos criados para ser filhos. Perdemos a filiação com a queda, mas Jesus veio para nos resgatar, para nos dar novamente a adoção de filhos, algo que já nos competia, que era para ser nosso, certo? Antes da queda. E a adoção de filhos vem de iotesia, que é diferente da adoção que a gente, no nosso mundo contemporâneo, a gente sabe que ocorre. Naquela época, naquela cultura, a adoção era feita, era um homem que ele adotava uma pessoa já adulta. Então era um rico que adotava um pobre, um imperador que adotava um sucessor e assim por diante. Isso significa que nós somos frutos da escolha de Deus. Ele nos adotou porque Ele quis, pela vontade dEle. Certo? E porque nós somos filhos, no versículo 6 do capítulo 4, Paulo está falando, porque nós somos filhos, Deus envia o seu Espírito aos nossos corações, que nos dá o direito de chamarmos Abba, papai. Então nós não somos mais escravos daqueles rudimentos, mas sim filhos. Então, qual é a herança de Deus? A herança de Deus é o Espírito Santo que transforma a nossa vida, que foi o que ele prometeu a Abraão, e juntamente com ele todas as coisas, como está escrito em Romanos 8:32. Seguindo, nós vamos ver a preocupação de Paulo com os Gálatas, porque o que ele está dizendo? Que antes dos Gálatas conhecerem a Deus, eles eram escravos de supostos deuses. Por que supostos deuses? E ele diz que na verdade não existem. Quando a gente vê a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 20, a primeira carta, capítulo 10, versículo 20, ele diz que o que era sacrificado nos altares pagãos, era oferecido aos demônios e não a Deus. Então, esses ídolos, eles não existem. A Bíblia é clara em dizer que só há um Deus, certo? Mas os demônios, eles se aproveitam dessa idolatria, desses deuses que o próprio homem cria, e ele meio que se põe por trás dessas imagens. Então, tudo que é feito para esses ídolos, para esses supostos deuses, é feito para demônios. Então,
Por exemplo, o dinheiro não é um Deus. O dinheiro é dinheiro, é uma coisa que a gente usa para comprar, para fazer as coisas, certo? Só que ele se torna um Deus quando ele toma o lugar do verdadeiro Deus no nosso coração. Então ele se torna um ídolo. Deus é aquele que a tudo cria e que não foi criado. E apenas o Deus de Israel, apenas o Deus Jeová, se encaixa nessa descrição. E esses deuses, eles são inúteis porque eles não realizam aquilo que deuses supostamente deveriam fazer. Certo? Então, a gente vê aqui que a idolatria se revela mais perigosa do que a irreligião. Porque a pessoa que não é religiosa, ela tem ali no fundo um pensamento de que eu estou fazendo essa determinada coisa errada, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso procurar a Deus. Ela tem aquela coisa ali no fundo do coração dela. Já a pessoa idólatra, religiosa, ela adora coisas, adora a si mesmo, adora outras coisas, achando que está adorando a Deus. E isso é bem mais difícil de se perceber, da própria pessoa perceber. Porque ela acha, ela tem convicção de que ela está seguindo e servindo a Deus. Então a gente segue aqui no versículo 9, a gente vê o que leva a pessoa à religiosidade, e é a insegurança quanto ao fato de sermos aceitos ou não por Deus. Certo? É possível servir um ídolo achando que está servindo a Deus. Os ritos e costumes, ou seja, nosso próprio esforço para nos salvar e santificar, certo? Se tornam um ídolo quando tomam o lugar de Cristo, de Salvador, e do Espírito Santo, de santificador. E a chave desse processo é nós olharmos para o conhecimento que nós temos de Deus e não o conhecimento que Deus tem de nós. Conhecer na linguagem bíblica significa ter comunhão, ter intimidade. Quando Pedro diz, por exemplo, em Marcos 14:68, que ele não conhece Jesus Cristo, ele não está falando que ele não sabe quem Jesus Cristo é. Ele está falando que ele não tem comunhão, que ele não é discípulo de Jesus, que ele não tem intimidade com Jesus. Quando Jesus diz que no último julgamento ele vai dizer: afastem-se de mim porque eu não vos conheço, isso está escrito em Mateus 7:23, ele não está falando que ele não sabe quem aquelas pessoas são. Ele está falando: vocês não são meus discípulos, eu não sei, eu não conheço vocês, não tenho intimidade com vocês, vocês não me conhecem, certo? E quando em Oséias 13:4 Deus diz: não conhecerás outros deuses além de mim, ele não está falando que a gente não pode nem saber a respeito de outros deuses. Nossa, está falando de outro Deus? Não quero ouvir, lá. Não é isso que ele está falando. Ele está falando: olha, vocês vão ter conhecimento teórico, mas vocês não vão ter intimidade com esses deuses. Vocês não vão ter comunhão com esses deuses. Então, conhecer, até Paulo fala aqui, olha, vamos ler no versículo 9, mas agora, conhecendo a Deus, aí ele se corrige, ou melhor, sendo conhecidos por ele. Então, nós temos que basear toda a nossa fé, toda a nossa caminhada no conhecimento que Deus tem de nós. Isso não significa que nós não vamos procurar conhecer a Deus, mas que toda a nossa fé, toda a nossa segurança deve ser baseada naquilo que Deus sabe de nós e não naquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Certo? Então, novamente, Paulo se mostra pasmo com a vontade dos Gálatas de novamente serem escravizados pelos supostos deuses. De fato, era uma insensatez. Então ele até fala assim: vocês estão guardando datas. Certo? Só que aqui ele não está condenando você guardar datas e você comemorar datas. Porque até em Colossenses 2:16 ele diz: ninguém o julgue com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábados. Certo? Então o que ele está falando aqui? Ele
está falando, vocês não podem guardar datas como método de salvação, como meio de salvação. Se você quiser guardar a sua data porque você é um judeu e você se alegra com a sua nação, você gosta da sua nação, tudo bem. Você não pode guardar a data como se fosse um acréscimo, algo que você precisa fazer para ser salvo ou santificado. E seguindo, do versículo 12 ao versículo 18, Paulo fala como foi a experiência dele quando ele esteve na Galácia na primeira vez. Ele fala que não estava no plano dele pregar para os Gálatas, não estava no plano dele. Ele estava passando por lá e ficou doente, teve que parar, certo? E ele diz que os Gálatas serviram ele muito bem, sabe? Como de fato um enviado de Deus, receberam ele muito bem, meio que mimaram ele, sabe? Ele se sentiu muito bem na maneira como ele foi tratado pelos Gálatas. E ele diz, olha, no versículo 17, a intenção desses falsos mestres que estão no meio de você, sabe o que é? Posso dizer? É simplesmente torná-los dependentes deles, de forma que vocês tratem eles da mesma forma que vocês me trataram. Então, é como se fossem líderes que quisessem viver na mordomia, ali, regaladamente, com as pessoas fazendo coisas para eles. E para isso eles tinham que inventar alguma filosofia e colocar lá, meio imitando Paulo da primeira vez. Porque Paulo pregou o evangelho e foi mimado, eles estavam pregando outro evangelho e querendo ser mimados também. Então serviam a si próprios e não a Deus. E seguindo, Paulo fala, olha, eu estou sentindo dores de parto, porque você pregar o evangelho, você está ali trabalhando junto ao Espírito Santo para transformar aquelas pessoas em filhos. Isso é dor de parto. E eu tive dor de parto, estou tendo dor de parto de novo. Então, seguindo, ele vai dar aí um exemplo. Vocês que desejam, ele pergunta no versículo 21, vocês que desejam viver sob a lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? Então ele vai falar, olha, ele vai falar sobre a história de Ismael e Isaac. Para você que não está habituado, Abraão era casado com Sara, e Sara era estéril. E Deus tinha prometido um filho para eles dois. Só que Deus não tinha falado como é que ia ser o negócio, só falou que eles iam ter um filho. E o tempo estava passando e nada do filho vir. O tempo passando e nada do filho vir. Aí Sara pensou com ela mesma assim, falou, olha, chegou para Abraão e falou, Abraão, eu tenho para mim que é para a gente dar uma ajudinha. A gente tem que fazer alguma coisa para ter esse filho aí. Por exemplo, eu tenho essa escrava aqui, egípcia, Agar. Faz o seguinte, você deita com ela, vocês têm um filho, e como ela é minha escrava, o filho dela vai se tornar o meu filho. E assim que a gente vai ter esse filho aí da promessa de Deus. Abraão falou, faz sentido o que você está falando. E foi lá e fez. E nasceu Ismael. Algum tempo depois, Deus visitou eles e falou, não é Ismael que vai ser o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac, ele vai vir, na verdade ele não falou o nome, mas ele falou, o filho da promessa vai vir de dentro de Sara, vai vir da própria Sara, certo? E então, um ano depois, nasce Isaac, que é o filho da promessa, que nasceu de Abraão e de Sara. E aqui a gente vê um tipo, na teologia, o tipo é algo que acontece no Antigo Testamento e que vai aparecer um antitipo lá no Novo Testamento. Por exemplo, os sacrifícios eram um tipo do sacrifício de Cristo, que é o antitipo, certo? E aqui a gente vai ver o tipo que ilustra essas duas alianças. Agar, a escrava egípcia, veja bem, uma escrava gentia, ela era a ilustração da antiga aliança, que a gente conhece como Antigo Testamento, certo? E ela representa as pessoas que dão uma ajudinha para Deus, um empurrãozinho para Deus. É isso que ela representa. Por quê? Porque Abraão e Sara
resolveram dar uma ajuda para a promessa de Deus através de Agar. E assim nasceu Ismael. Já Sara representa a nova aliança. Por quê? A nova aliança diz respeito a algo que veio da iniciativa divina, que é totalmente divino, foi um milagre. Só poderia ter sido Deus. Então, por que ele está falando isso? Esses judaizantes, eles se gabavam, e não só os judaizantes, mas todos os judeus, eles se gabavam de serem filhos de Abraão, certo? Só que tem que ver qual filho de Abraão que eles eram. Se eles eram filho de Abraão como Isaac ou como Ismael. Olha, é preciso ser filho de Abraão como Isaac e não como Ismael. O que isso significa? Significa que nós precisamos ser filhos de Abraão segundo a fé. Porque Sara, ela era estéril. Ela era uma improvável. Deus escolheu ela para fazer essa promessa justamente porque seria um milagre, seria algo que ele ia fazer e não teria participação humana. E nós vemos no versículo 29 que a vontade humana ela sempre vai brigar com a vontade divina. Da mesma forma que Ismael caçoava e zombava de Isaac. Então você vê que até hoje, como você pode até anotar, em Gênesis 21, 9, Ismael caçoando de Isaac. Então até hoje, as pessoas que fazem coisas pelo seu próprio esforço, que tentam se salvar e se santificar pelo seu próprio esforço, elas tendem a perseguir as pessoas que descansam no que Deus faz, que descansam no sacrifício de Cristo. E Paulo termina dizendo, olha, nós somos filhos da livre e não da escrava. Portanto, nós somos livres também, não fazemos parte de escravidão. Então, ele estava contando o que aconteceu há muito tempo, ilustrava o que acontece no âmbito espiritual, que é a vontade humana sempre vai lutar contra a vontade divina. Nós sempre vamos querer fazer alguma coisa pelo nosso próprio esforço para nos salvar e para nos santificar. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque não é só pessoas que estão no mundo. Os Gálatas já eram cristãos quando eles caíram nesse erro. Todo mundo pode cair nesse erro. Então é por isso que é preciso estar atento ao verdadeiro evangelho. Então, Paulo pergunta o que a gente vai fazer com essa situação? E ele diz, nós vamos fazer o mesmo que Sara disse e Deus disse. Porque ela disse assim, lance fora, despede a escrava junto com o filho dela. E aí Abraão foi perguntar para Deus e Deus disse, faz o que Sara está falando. Então, a vontade humana não pode andar junto com a vontade divina, certo? Então devemos deixar de lado as forças humanas para se salvar e santificar, porque a vontade humana que escraviza não será herdeira como a vontade divina. Amém? Então, resumindo, o que a gente entende? Que nós somos filhos de Deus, fomos libertos dos rudimentos desse mundo, ok? E nós éramos, assim como os Gálatas, nós éramos escravos desses supostos deuses que na verdade não existem, escravos dos rudimentos desse mundo, mas Cristo veio, nos libertou, o Espírito veio, está nos transformando, é pela força dele que nós fazemos tudo o que precisamos fazer. Nós precisamos nos apoiar no conhecimento que Deus tem a nosso respeito, e nós temos que ser filhos de Abraão segundo a fé, filhos de Abraão como Isaac foi, baseado simplesmente na vontade e força divinas. Amém? Por hoje é só. Eu espero que você continue nos acompanhando nos próximos dias, para que você tenha um entendimento completo do livro da Carta de Gálatas. Amém? Oremos. Deus, nós te agradecemos e te louvamos por mais essa manhã. Senhor, e nós te pedimos que mantenha, Pai, a nossa fé firme em Ti,
que nos mantenha descansando em Ti, na força do Teu poder, no Evangelho que é o Teu poder para nos salvar e para nos transformar. Nós Te pedimos, Pai, que sejamos descendentes de Abraão segundo a fé, como Isaque, e que nós descansemos apenas na Tua vontade e na Tua força. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra penetre em nossos corações e que essa palavra nos transforme cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, é o que Te pedimos e Te agradecemos, certos da Tua resposta. Amém.